Bora lá, vamos entrando aí que hoje a gente tem aí assunto para aquele que é o mais produzido, mais consumido e com certeza, né, Wilson, o que também dá mais problema. Isso aí, sempre dá muito, né? Dá muito problema, mas é em virtude também da quantidade de queijo que é produzido, né? Se a gente for comparar hoje com os outros queijos aí, a mussarela ocupa aí um espaço muito importante na fatia de queijos produzidos. Representa quase que 30% de todo o queijo que é produzido no Brasil. É, É muito expressivo. a maior parte dos laticínios hoje, eles atuam na fabricação de mussarela, isso é muito comum. Eu acho que é um queijo que puxa os demais produtos. Sem dúvida, sem dúvida. Então, ele acaba sendo necessária a fabricação dele. Sim. E é um queijo que você tem que ser trabalhado com muito cuidado, né? Porque qualquer margem de erro, você tem um prejuízo muito grande. Torna Então, o problema muito grande, né? isso. E, então, uma mussarela hoje que ela não está na faixa aí entre 9,5 e 9 de rendimento, se ela não fatiar bem, não derreter bem, mercado Não tem mercado para ela, não. tem Com mercado. certeza E, não tem. se não tiver nessa faixa de rendimento aí, é prejuízo certo, porque o preço é É, bem apertado, sim, né? E sim. então tem que trabalhar com bastante tecnologia, bastante conhecimento, com bastante rigor na fabricação de mussarela, né, olhando cada detalhe, porque senão o prejuízo é certo. Justamente Fala, por essa condição, né, de ser muito produzida, de ter uma volatilidade muito grande de preço, né, que a mussarela a gente considera como uma commodity, né? Dentro do mercado lácteo aí, com certeza, a commodity mais importante e que mais impacta nos resultados das empresas, é isso né? aí. E conta pra gente um pouco aí da história desse queijo, velho. Isso é sempre bom, né, Wilson? O pessoal pergunta Isso. assim, esse queijo vem de onde? Tudo isso é importante. É importante a gente Sim. conhecer, né? Só que a mussarela não é um queijo tipicamente brasileiro, né? O brasileiro deu um jeitinho para adaptar ela, mas ela não é um queijo tipicamente brasileiro. É um queijo tipicamente italiano, né? Muito produzido na Itália também, né? A técnica de produção veio de lá, da Itália. Só que aqui no Brasil foi adaptado, né? Na Itália era mais comum de se fazer com leite de búfala, né? Veio aqui para o Brasil, a gente tem mussarela de leite de búfala, mas foi adaptada aqui para o leite, né, que a gente tem aqui de bovinos. E foi uma adaptação muito, muito bem aceita pelo mercado, tanto que se tornou o queijo mais produzido, né? Uma mussarela de boa qualidade, mussarela saborosa, derrete bem, fatia bem. Isso é o que a gente precisa ficar mais atento hoje na mussarela que a gente produz. Mussarela tem que fatiar, né? No Brasil é uma exigência. Isso é no Brasil, pessoal. Porque fora do Brasil a gente tem mussarela, né, de variadas formas de utilização, principalmente a mussarela que é destinada especificamente para pizza, né, a pizza X, ela já não é tão importante assim o fatiamento, né? Aí a gente tem várias disposições aí para fora, né? Mussarela cubicada, ralada, né? Vários formatos são importantes aí. Mas aqui no Brasil, de praxe, a mussarela tem que fatiar, né? Essa é uma. Com certeza, quem está assistindo a gente aí já teve algum problema com mussarela, vai conseguir relatar algum problema relacionado a não fatiar. A mussarela foi devolvida porque não fatiou, né? Isso é muito comum hoje em dia, né? Sim. É um dos principais problemas, defeitos que a gente encontra no queijo mussarela, com certeza, é dela não ter uma capacidade de ser fatiada adequadamente, né? É um problemão, Pessoal, quem está né? participando aqui, que fabrica mussarela, manda para a gente aí os seus questionamentos, dúvidas sobre processo, sobre É isso rendimento, aí, sobre tudo que envolva esse queijo, que aqui a gente está disposto a responder. é isso aí. Vamos lá, Ed, vamos lá então, sem mais vamos delongas, lá. vamos falar do que você separou aí, dos três É. principais erros de uma produção de mussarela. Que eu fiz aqui no caso da mussarela? Eu procurei pegar alguns erros bem simples, mas muito comum mesmo. E assim,
grande parte do que a gente já observou aí em consultorias tem a ver com esses 3 erros que eu separei aqui, né? Porque são erros de processo que atrapalham tanto o resultado de rendimento, quanto também o resultado de qualidade da mussarela, né? A gente falou aqui dessa questão do tanto que é difícil de você ter uma mussarela de boa qualidade e de rendimento adequado. É difícil porque é uma linha muito tênue ali entre o dentro e o fora, né? Então tem que ser preciso no processo. Então, eu vou falar de 3 situações aqui simples, né? E que muitas vezes pode não ser o seu problema, mas é muito comum ainda, então tem muita gente querendo ouvir aí sobre esses problemas. Vamos falar do primeiro? Vamos lá. Vamos lá. O primeiro, inclusive, vem de uma frase que a gente escuta direto, né? Até tem diminuído muito, mas hoje em dia ainda tem gente que ainda tem esse pensamento. Mussarela boa é mussarela de leite ácido. Cara, isso aí é impressionante. A gente escuta demais isso. Já escutei mais do que hoje, né? Acho que já diminuiu bastante. Diminuiu bastante, né? A gente vê aí que o pessoal já tem se conscientizado dessa situação. Mas isso era comum demais. O pessoal entendia que para fazer uma mussarela tinha que ter um leite ácido, né? Dá até para entender, né, a expressão, né? Não que seja certo, mas dá para entender a expressão. Porque, na verdade, para você produzir uma mussarela, a gente tem uma etapa do processo de fabricação, que é fermentação, que é justamente isso, é acidificar mesmo a massa até ela ter um abaixamento de pH, um ponto ideal para iniciar o processo de filagem. Mas o pessoal entendia que quando o leite já estava ácido, esse ponto de filagem ele era atingido com maior facilidade. E não é mentira, isso é verdade, né? Se você inicia o seu processo com um teor de acidez mais elevado, logicamente seu processo vai levar menos tempo para atingir, né, aquele ponto de filagem, né? Mas o que a gente tem que lembrar nessa expressão toda aí que o pessoal fala é que o leite que foi acidificado, muitas vezes a acidificação não foi a acidificação desejável, né? Aquela acidificação oriunda de bactérias próprias, aquelas bactérias que nós queremos. Então, muitas vezes esse leite ácido ele foi acidificado por ação de bactérias patogênicas, né? Sabe-se lá quais foram, né? Não dá nem para precisar quais delas foram. E também, consequentemente, não dá para precisar quais são os danos causados à qualidade daquele leite. É aí que mora o problema, né? Com relação ao processo, com certeza vai ser bem mais rápido, né? Porque o leite já está ácido, então a gente precisa para a gente atingir o ponto de filagem, a gente precisa fazer com que aquelas bactérias que a gente deseja produzam ácido lático a ponto do pH reduzir. Se você inicia com esse leite já mais ácido, com certeza o tempo vai ser menor. Mas aí vem os problemas, né? A gente não conhece o que é que acidificou, não sabe se as bactérias que acidificaram são patogênicas ou não. Indiferente disso, elas vão ser eliminadas, a maioria delas vão ser eliminadas ao longo do processo, não pelo processo de pasteurização, que deveria de ser realmente a etapa do processo que vai eliminar as bactérias patogênicas. Mas por quê? Quem pasteuriza leite ácido? Como? Como pasteurizar? Não é verdade? De vez em quando a gente escuta uns e outros falando assim, eu pasteurizei parceiro, 61, 65. Eu acho que a pessoa entende que passou pelo pasteurizador, já assim, sem atingir a temperatura, já resolveu o problema. O fato de passar no pasteurizador não quer dizer que o leite foi pasteurizado, né? E o pessoal tem essa ideia, né? Eu passei pelo pasteurizador, eu aqueci ali a 60 graus, 65, né? E o binômio tempo-temperatura ele é importantíssimo para garantir a eliminação de bactérias. E por que a gente fala que um leite ácido não consegue pasteurizar? É porque essa condição de acidez já provoca uma desestabilização das proteínas.
Então, quando você aquece o leite a determinada temperatura, essas proteínas elas vão precipitar imediatamente. E essa precipitação é o que a gente chama de coagulação. Vão coagular ali dentro do pasteurizador, que vai trazer um problemão gigante. Aí o que o pessoal faz? Eles sabem que isso vai acontecer. Então reduz a temperatura. Passa ali com 65, 63. Aí eles falam assim, não, mas eu pasteurizei. Você não pode pasteurizar lento com 63, 65 graus Celsius? Verdadeiramente. É um procedimento de pasteurização. Mas o leite fica nessa temperatura por 30 minutos e não por 15 a 20 segundos a 65 graus. Então é muito diferente, esse binômio ele interfere diretamente ali na eliminação das bactérias, principalmente as bactérias patogênicas. Né? Então, qual que é o prejuízo disso? Mas então eu não pasteurizei, mas eu consegui fazer uma mussarela. Né? O Ed fica falando aí que não é bom, mas eu fiz uma mussarela, a mussarela ficou boa. Com certeza, visualmente, sua mussarela deve ter ficado maravilhosa. Isso eu concordo. Agora, se a sua mussarela tem a capacidade de ficar no mercado pelo prazo de validade que você propõe a colocar nela, é outra história. Se a sua mussarela tem capacidade de ser fatiada do dia que você vendeu ela até o dia que você propõe de validade dela, é outra história. Né? E isso é um dos maiores problemas. Uma mussarela que foi feita com leite ácido, logicamente não obteve uma pasteurização adequada, as bactérias patogênicas que estavam ali presentes não foram eliminadas adequadamente, e lá no processo de filagem pode ser que a gente reduza muito esse número de bactérias, com certeza. Mas aí já é tarde, o que elas vão produzir ao longo de todo o processo já é suficiente para que a gente tenha muito problema. Muito problema. Mussarela mole, né, com um processo de proteólise bem acelerado e você nem imagina o que pode estar acontecendo. Né? Então, assim, essa ideia de que mussarela boa é mussarela com leite ácido, ela tem que cair por terra sim. Né? A gente já viu uma mudança bem significativa nesse conceito. Eu acho que quando a gente começou a fazer a consultoria, né, isso era uma coisa frequente. Inclusive, só para vocês terem ideia da situação, tinha proprietário de laticínio que procurava queijeiro que sabia produzir mussarela com leite mais de 20 graus dornido. Ou com leite cru. Eles perguntaram isso para a gente. Não, você não conhece um queijeiro que sabe fazer mussarela com leite mais de 20 graus dornido, não? Cara, olha a ideia que era a situação. E a gente está falando aqui de qualidade até agora. Agora imagina o prejuízo para o rendimento. Outro detalhe que eu ia citar diante disso aí que você falou é o seguinte, já me deparei com algumas falas que o cara fala assim, eu trabalho com mussarela aqui, com leite ácido ou com leite sem pasteurizar, já tem 4, 5 anos aqui, nunca tive um problema. Pode ser que realmente com 4 você tenha esse período sem problema. Só que o problema está por vir a qualquer momento. E quando ele vier, ele vai te dar um prejuízo que a gente tira do mercado dependendo do prejuízo. Vai tomar o que ele fez de 4 anos numa lambada só. E sem falar que, por mais que a mussarela seja uma mussarela, vamos colocar assim, aceitável nesse período de 4 anos, você nunca tem uma mussarela padronizada. Não, você tem períodos do ano muito diferentes. Agora mesmo, nós estamos em um período completamente diferente. Tem muitos relatos de laticínios hoje, nesse momento, que está com uma média acima do período normal do ano, que é normal de acontecer. Então, assim, o Eder já explicou isso até em outras lives. Então, o que eu sempre falo, é um queijo que se trata de que você tem que ter uma tecnologia muito boa para fabricar. Você tem que ter muita padronização em todo o processo. E desde da captação do leite, igual ele está citando aí a matéria-prima, que é muito importante, os insumos que se utiliza e a metodologia completa que se utiliza, ela tem que ser bem precisa, porque senão o prejuízo ele é certo. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Segundo erro que a gente considera aí importante e que realmente é muito cometido.
Infelizmente, a gente entra em algumas fábricas e você consegue identificar, você acabou de falar em uma palavrinha aí importantíssima, técnica de produção. E a gente consegue identificar nas fábricas técnicas de produções muito confusas e tentando mesclar uma coisa com a outra, o que acaba não tendo nenhum resultado satisfatório. E por que eu falo isso? Técnica de produção, pessoal, não é uma etapa de produção que você vai fazer e que vai mudar a sua técnica, não. Ela é todas as etapas do processo. Né? E o pessoal tem um erro muito comum de falar assim, não, eu aqui na minha fábrica eu faço mussarela de filagem do dia seguinte e faço mussarela de filagem no mesmo dia e que funciona bem. Não é bem assim. Você pode até ter essas duas técnicas funcionando na sua empresa, mas na maioria das vezes é uma mistura das técnicas impressionante que causa Sim. muita falha e erro o produto sai despadronizado, o produto sai sem o rendimento adequado, justamente por desconhecer as técnicas e tentar conjugar as técnicas, né? Para a gente ter uma ideia. Uma outra falha grande em cima disso aí que você está falando, que eu vejo muito ainda, é aquele negócio de guardar massa na câmara fria para terminar de filar no dia seguinte. Acabou o tempo, o tempo já está apertado, vou colocar na cama amanhã eu termino de filar. Mas aí como se diz, são misturas de técnicas. Sim. Sua massa deu ponto para filagem hoje. Sim. Não, mas a gente costuma filar no dia seguinte, funciona, dá certo. Eu não estou falando que dá errado. Eu não estou falando que dá errado, não. Queijo tem muito desse negócio, pessoal. O pessoal falar assim, mas você está falando aí que não vai dar certo. Não, não é que não vai dar certo. Você vai fazer o queijo. Seu queijo não vai ter o rendimento adequado. Seu queijo corre muito mais risco de ter problemas com as características funcionais da mussarela, né? Derretimento, fatiamento, escurecimento. Então, assim, essa mistura de técnicas, ela causa muito problema. A gente precisa de definir o que é que eu quero. Eu quero produzir mussarela de filagem no mesmo dia? Quero produzir mussarela de filagem no dia seguinte? Se você escolheu sua técnica, todas as etapas, todos os seus ingredientes, eles devem ser destinados para aquela metodologia que você escolheu. Né? É muito diferente você produzir um queijo para filagem no dia seguinte e querer utilizar um fermento termofílico. E a gente vê muito isso. Né? Aí o pessoal força as situações, né, para tentar adequar aquilo que ele quer. Errado? Não é assim que se funciona. Se você quer produzir queijo com filagem no dia seguinte, use fermento mesofílico. Né? Não vá fazer o seu fermento termofílico tentar fazer com que ele trabalhe adequadamente para você para filar no dia seguinte. Isso não é correto, isso não traz resultado satisfatório. Né? O fermento termofílico ele foi feito para uma acidificação intensa, rápida, para você ter resultado no mesmo dia. Né? Para quem trabalha aí com fermento termofílico aí, sabe, a fermentação, etapa de abaixamento de pH ali da massa, ela é rápida. Depois que você colocou o fermento ali no leite, em até 4 horas, a gente já tem que estar filando. Né? Então, assim, não adianta, eu coloquei o fermento termofílico, mas eu coloquei só um pouquinho, não coloquei muito não, porque eu vou filar amanhã. Qual que é a vantagem disso? Você não está tirando proveito total da sua metodologia de processo. Né? E com isso, perdas de rendimento, perda das características funcionais da mussarela, né? São várias aí as situações e que vão te trazer prejuízo. Nada de adequado. Então, evita ao máximo essa mistura de técnicas de produção. Defina o que você queira e faça todo o seu processo baseado naquela etapa. Né? E isso começa lá no início, né? O pessoal definiu, eu quero fazer filagem no mesmo dia. É o que é mais recomendado, é o que o pessoal gosta. Então, ali começa, né, da etapa ali do seu leite, ali, da recepção do leite para frente, você já vai fazer para isso. E muda tudo, né, pessoal? É até interessante, a gente vê aí, tem muito pessoal que trabalha com mussarela, né? Estou vendo aí, se eu não me engano, o Gilmar, já conversei com ele sobre mussarela, o Wesley, o Robson. Por exemplo,
uma etapa que a gente tem de diferente entre uma mussarela de filagem no mesmo dia e filagem no dia seguinte? Quando a gente vai fazer a coagulação. O que vocês acham que tem de maior diferença nessas duas etapas? Coloca aí para a gente aí, quem tá participando para a gente. Quando você vai fazer uma mussarela, filagem no mesmo dia, filagem no dia seguinte, etapa de coagulação, o que tem de diferente das duas? O que você deve fazer de diferente para que você tenha o melhor resultado em uma e o melhor resultado na outra? Só para vocês terem ideia, quando o pessoal colocar isso, vocês vão começar a perceber que é diferente. Então não dá para sintetizar todo o seu processo utilizando ingredientes diferentes e sintetizar num fluxograma só. Isso não vai funcionar, né? Você vai ter queijo, mas se o seu queijo vai ter padrão, se o seu queijo vai ter rendimento, é outra história, né? Gilmar colocou aí, temperatura do leite. Tá vendo? Não preciso falar mais nada, né? Temperatura do leite é diferente, gente. Você vai fazer uma coagulação para uma filagem do mesmo dia, você vai usar também um fermento termofílico próprio para aquela filagem. O que acontece? Esse fermento tem uma faixa ideal de desenvolvimento das bactérias com temperatura mais elevada. Já quando você vai fazer uma filagem para o dia seguinte, você vai usar um fermento mesofílico. Essas bactérias mesofílicas têm uma temperatura excelente de desenvolvimento um pouco mais baixa. Então, na etapa de coagulação ali, você já proporciona essa característica no início do processo. Então, é muito diferente. Não dá para ficar misturando técnicas e achar que vai ter resultado legal que não tem. E eu estou falando isso porque é comum da gente chegar em fábricas e o pessoal falar assim, que fermento você tem? Ah, eu tenho um fermento X. Aí a gente sabe, né? Ah, o fermento X é um fermento termofílico. Aí você chega na produção, o cara está fazendo mussarela do dia seguinte. Aí você fala assim, mas por quê, né? Eu falo, não, funciona, está funcionando. Aí não dá para questionar, porque quando o cara concorda com essa situação, é porque precisa... Sabe o que é que ele precisa, Luiz? Assistir a semana do laticínio lucrativo. Sem dúvida. Para ele entender o quanto ele está perdendo com esse tipo de atitude. Então... Éder, e uma outra coisa aqui, a gente coloca assim, de uma vez por todas na cabeça de vocês que me trabalham com mussarela. O fermento mais barato não é o melhor. Eu afirmo isso aqui, não é o melhor. Eu chego assim, qual fermento você está trabalhando? Ah, fermental. E sempre por quê? É o mais barato. Mais barato. Do mercado. O fermento é literalmente uma porcaria que não serve para nada. Então, assim, pessoal, existe grandes fabricantes de fermento, não é um só, não, são vários. São A vários. gente pode citar aqui no mínimo uns 4 fabricantes. Se a gente não vai citar, a gente cita isso mais profundamente, mas a gente tem 4 fabricantes de fermento hoje que a gente sempre está testando esses fermentos, sempre saem tecnologias novas desses fabricantes e eles sempre estão com tecnologias fortíssimas de fermentação. Sim. Sempre sai alguma coisa nova. Então, assim, e não são, pelo contrário, esses 4 estão entre os 4 mais caros hoje, em termos de fermento. Mas o resultado é muito melhor. Então, assim, eu vou falar que é uma discrepância imensa entre esse mais barato e esses outros. Então, e tem uma justificativa lógica para ter isso. Tem um centro de desenvolvimento muito grande, muito forte, tem muita pesquisa em cima desses fermentos. Eu sempre cito a Consular que ela não é uma empresa que tem parcerias. A gente não tem parceria nenhuma. A gente praticamente não faz indicação. A gente sempre está testando o que tem no mercado. Isso. E a gente tem como vamos dizer, as nossas armas para utilizar, que são os fermentos de alta qualidade hoje. Sim, então, a gente tem aquele que a gente aprova. Isso. E assim, se a gente parar para pensar o que é a importância de um fermento para um processo de fabricação de queijo, você não buscaria uma alternativa que não fosse a melhor. Porque o resultado é muito expressivo, né? Por quantas vezes a gente vê queijo aí no mercado sem sabor característico? Né? O que significa isso? Foi usado um fermento inadequado, um fermento que não tinha característica adequada para
para aquele tipo de queijo, ou até a metodologia, né? Pode ter ocorrido situações diversas aí na metodologia que interferiu no desenvolvimento do fermento. Mas, em tese, assim, a maioria das vezes é fermento de baixa qualidade. Né? Fermento que não vai te trazer características próprias para cada tipo de queijo. E no caso da mussarela, isso influencia demais, demais, pessoal. Você não sabe tanto que esse fermento influencia. Porque a gente precisa de um processo de acidificação intensa, principalmente quando a gente está fazendo mussarela de filagem no mesmo dia. Né? A gente também não pode ter aquele caso, né? Eu vou filar mussarela no mesmo dia. Usei fermento termofílico para isso, proporcionei as etapas de processo para essa condição, só que a massa deu 4 horas, não deu ponto de filagem, então eu vou deixá-la lá para filar no dia seguinte. Cara, não é assim. Não é certo ou que isso é correto. Né? Temos que evitar, com certeza. Inclusive, você já citou em outras lives por que isso aí ocorre. A gente já tem outras lives falando sobre isso. Pessoal, quem quer saber mais um pouco sobre esse ponto de filagem da mussarela, dá uma olhada lá nas nossas redes sociais, YouTube e próprio Instagram. A gente tem bastante conteúdo sobre isso. É isso aí. Então vamos lá para o último? Vamos lá. Último item que a gente considera aí um erro bastante cometido, né, e que compromete com certeza a qualidade e rendimento da mussarela. E esse aqui tem uma relação muito grande com o rendimento, que é justamente você não ter uma padronização do seu queijo com relação ao teor de umidade e teor de gordura no extrato seco. Gente, esses parâmetros fazem toda a diferença para o seu queijo. Né? E quem aqui produz queijo e fala assim, mas o meu queijo eu produzo pouco queijo, eu não faço análise. Faça. Conheça o que é que você produz para que você realmente consiga retirar o maior proveito possível do seu leite. O pessoal às vezes fala assim, mas é muito pequeno, então eu não faço análise. Não estou falando para fazer análise todo dia, não. Mas você precisa conhecer o seu queijo. Né? E mussarela... Mas eu acho que mesmo um laticínio pequeno, ele tem condição de comprar uma de 12 de umidade, cara. E hoje está muito acessível, não é? Muito acessível. Não, esse dia um cliente comprou um parcelado até 12 vezes. Então, assim, tá mais tranquilo hoje. E ele vai conhecer as características do queijo dele e vai saber onde que ele está perdendo. Sim. Porque a mussarela hoje, se a gente olhar o RTIQ, o que o RTIQ fala de gordura em extrato seco e umidade? Mussarela é um queijo que pode ter até, no máximo, 60% de umidade. Mussarela é um queijo que tem que ter, no mínimo, 35% de gordura em extrato seco. Agora, me fala uma coisa. Quem de vocês aí consegue produzir uma mussarela com 60% de umidade? Né? Se tiver alguém aí produzindo aí, parabéns. Né? Não é o comum. Né? Não é o que a gente consegue encontrar no mercado. Mussarela com 60% de umidade. Sim. Né? Só que se eu perguntar aqui, quem está produzindo mussarela com 40% de umidade, muitos pode ser que até não vão confessar, mas às vezes está produzindo. Sim. Porque a mussarela tem que ficar firme, porque ela tem que fatiar, então tem que fazer a 40% de umidade. É uma perda muito grande quando a gente faz esse tipo de coisa. Então, mas se eu fizer a mussarela com 45% de umidade, eu tenho problema porque ela não fatia bem. Você sabe quanto que está a gordura no extrato seco? Se você não tem noção de teor de gordura no extrato seco, ela pode influenciar muito mais no seu queijo não fatiado do que a umidade. Né? O excesso de gordura no extrato seco produz problemas de fatiamento na mussarela. É por isso que a gente falha, esse erro ele é muito grave. Um queijo mussarela com características adequadas, ele tem um teor de umidade aí, nessa faixa mesmo que eu falei aí, entre 43% e 46%, e também gordura no extrato seco controlado, entre 41% e 42%, que vai ficar ali um extrato seco, gordura no extrato seco adequado para quê? Para aquela característica funcional mais importante da mussarela, fatiar. A mussarela nessa condição fatia maravilhosamente bem. Consequentemente, se tem muito pouco problema de devolução, né, ou nenhum problema de devolução, justamente porque ela atende esse parâmetro, que é um parâmetro de mercado, não é um parâmetro da legislação, não, gente. A mussarela fatiar é um parâmetro de mercado e é obrigatório atender.
né? A gente vê aí, né, essa mussarela aí sendo vendida, se ela não fatiar, é devolução. Certeza. Devolução, né? Esse é a dor de cabeça, né? Eu já cheguei em cliente que ele já chegava e falava assim, ó, faz de tudo, mas não deixa a mussarela ficar mole, deixa ela não fatiar não, porque isso para mim é o pior defeito que existe, porque ninguém quer essa mussarela e quando quer, quer me matar, porque quer comprar ela por 30% do valor. É, E, realmente, é para matar quem está numa condição dessa, né? Então, assim, esse parâmetro, umidade e gordura no extrato C, é importantíssimo ser controlado. Então, que seja pouco, seja muita produção, esse parâmetro tem que estar sob controle, conhecer, entender onde que está perdendo, né? Porque muitas vezes isso vem lá do início do processo, não é só lá no queijo lá não. Se lá no queijo está dando errado é porque as etapas do processo anteriores podem estar sendo executadas de maneira inadequada. Então, esse aí é com certeza um erro que a gente não quer que você cometa, por isso a gente está trazendo aqui para você, te indicando o quanto ele é importante para quem quer ter uma mussarela de excelente qualidade e assim ter a chance de ter o laticínio lucrativo, é isso aí. não é verdade? A Natânia, como sempre aqui, Uhum. com ótimas perguntas para a gente, ela perguntou aqui, 20 minutos de mussarela no tanque de água gelada é suficiente antes de entrar na salmoura? Me falaram que sim, pois evito que o queijo dessole na embalagem e que fique mole. Natan, o que, que acontece? Não é suficiente. Garanto que não é suficiente. Né? Você pode fazer o seguinte: sabe como você vai saber se isso está sendo suficiente? Depois que essa mussarela saiu ali dos 20 minutos ali na água gelada, você faça com um termômetro de tipo espeto, né? Faça a verificação de temperatura dessa mussarela. Eu já até colocou aqui, ó. Quando medimos a temperatura da Ah, sim, superfície, fica em torno de 35 graus, mas no centro tem em torno de 50 graus. 50 graus. Então não resolveu nada. Não resolveu nada. O que, que acontece? Quando a gente quer fazer um resfriamento da mussarela, e isso é muito importante, tem que ser feito, esse resfriamento tem que ser feito por tempo suficiente para essa mussarela sair aí dessa temperatura do centro dela aí de 50 para pelo menos uns 30. E mesmo assim, não é indicado você colocar diretamente na salmoura. A maioria das empresas faz o seguinte: faz a redução da temperatura, coloca na câmara fria e no dia seguinte entra na salmoura. Isso garante maior eficiência da troca ali de sal com a salmoura, ou seja, maior penetração de sal na mussarela de forma adequada e menor perda para a salmoura. Né? Por quê? Porque ela vai expulsar. Principalmente se ela estiver quente e entrar na salmoura. Tem vários problemas. Deformação, né? Ela vai deformar bastante a mussarela. E as perdas na salmoura são excessivas. Perda de quê? De gordura, né? Perda ali daqueles nutrientes do queijo que vão deixando você com um rendimento cada vez pior. Né? E ocasionando uma série de problemas. Né? A salmoura de mussarela é justamente a salmoura onde a gente tem o maior problema com relação à acidificação. Ela é intensa, rápida, né? Muitas vezes aí, em pouco prazo que foi preparada a salmoura de mussarela, ela já está com acidez elevada, pH muito baixo. É justamente porque às vezes o processo não está legal. A mussarela está entrando muito quente ali na salmoura e com isso ela expulsa muito soro ali na salmoura e consequentemente aumenta a matéria orgânica. Aumentou a matéria orgânica, chance de desenvolvimento de bactérias eleva demais, consequentemente, a acidez vai lá embaixo, né? Então, vai lá em cima, né? E o pH lá embaixo. E isso é muito prejudicial para o processo de fabricação de mussarela, né? Então, 20 minutos eu acredito que não é suficiente, né? Acredito não, te garanto que não é suficiente. E na maioria das vezes, nem mesmo quando você tem um processo sob circulação, né? Circulação da água gelada da mussarela num resfriador a placas, né? Um trocador de calor a placas, mesmo assim não é suficiente. 20 minutos não é. Te garanto que não vai ser legal. Esse tempo aí ele tem que ser pelo menos 1 hora para você conseguir um resultado satisfatório. É isso? Natânia, excelente pergunta, viu? Mais uma vez. Muito bom, muito Essa bom. pergunta nunca chegou para a gente aqui. A gente já tem bastante tempo Uhum. que faz essas lives e Sim. esse tipo de pergunta desse nível nunca chegou. Obrigado pela participação, valeu demais. Pessoal,
Sigam a gente nas nossas redes sociais. A gente tem bastante conteúdo falando sobre queijo mussarela e demais queijos no YouTube, no Instagram, e temos plataforma também Spotify. A gente tem bastante conteúdo de extrema relevância. É isso aí, pessoal. Então, pessoal, um forte abraço a todos. Obrigado pela participação de todos. Eu sou Heré, até amanhã, então. Valeu demais. Até amanhã, pessoal. Muito obrigado. Estou aguardando vocês amanhã, hein? No mesmo horário. Tchau, Valeu. tchau.